Terminou a graduação em Educação Física. É hora de pular de cabeça no mercado de trabalho? Sua jornada já pode começar? Pode, mas se você pensar numa pós-graduação, você tem mais chances de aproveitar a sua jornada. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de Educação Física SA. Sobe o som e bora continuar estudando. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física SA, o seu podcast sobre educação física, trabalho e negócios. E nessa quarta temporada estamos discutindo formação. E o episódio de hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre pós-graduação. E a gente vai já direto ao ponto, dando o nosso pontapé inicial aqui. Eu vou pedir para o meu amigo e apresentador Kleber falar para a gente um pouco sobre o assunto, introduzir a questão da pós-graduação e falar, muita gente às vezes ainda tem um pouquinho de dúvida, sobre essa diferença entre a pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Dá um panorama aí pra gente, Kleber. Isso, exatamente, André. Foi exatamente isso que eu preparei aqui para apresentar. Primeiro, separando, eu acho que a gente precisa refletir sobre a pós-graduação. Primeiro, antes de tudo, no contexto de uma economia do conhecimento, que é a economia do século XXI. É aquela economia em que as informações e a qualificação para o trabalho se convertem em capital econômico. Então, o profissional do século XXI, de qualquer área, e a educação física não é diferente, ele precisa se manter permanentemente em formação. Então, a jornada dele formativa, de aprimoramento, de aprofundamento, não acaba quando ele recebe o diploma da graduação. Ela vai durar durante toda a vida profissional dele. Então ele vai estar permanentemente sendo formado, buscando cursos de atualização, de aprofundamento, ainda que não necessariamente no nível da pós-graduação. Existem muitas formas de você se manter atualizado e se aprofundar. Cursos livres, congressos, né, várias coisas. Mas a pós-graduação é também um recurso, talvez um dos mais importantes para você continuar nesse processo de permanente qualificação, aprofundamento e formação profissional, né? E aí, com relação à pós-graduação especificamente, a gente tem dois tipos de pós-graduação que as pessoas já sabem, mas não custa enfatizar, que são as chamadas especializações ou as pós-graduações lato sensu, que são geralmente cursos de curta duração, 400, 500, 600 horas, e de outro lado, as chamadas pós-graduações stricto sensu, que são cursos de mestrado e doutorado, que exigem um grau de tempo maior de formação. Geralmente os mestrados têm 2 anos, os doutorados têm 4 anos, e tem um grau de aprofundamento, de especialização maior, como o nome diz, né? É pós-graduação stricto sensu, porque ela vai se estreitando, ela vai afunilando o campo de pesquisa de modo que a pessoa vai se tornando cada vez mais especializada. Então, André, eu separei aqui alguns poucos números sobre um pouco o panorama da pós-graduação da educação física no Brasil, mas especificamente no que diz respeito às pós-graduações stricto sensu. Isso é, os cursos de mestrado e doutorado. Eu nem sequer sei se é fácil conseguir o número de especializações que tem especificamente na educação física, né? O Ministério da Educação, a CAPES, tem esses números com relação à formação geral da especialização lato sensu, mas eu não sei se existe com relação à educação física especificamente, né? Então eu não vou nem comentar sobre a especialização lato sensu com relação a esses números, mas só com relação ao stricto sensu. E qual que é o cenário, qual que é o panorama atual da pós-graduação stricto sensu na área da educação física no Brasil? Nós temos 39 cursos de mestrado no Brasil e 21 cursos de doutorado. Sendo que desses cursos de mestrado, a grande maioria, né, 36, são mestrados acadêmicos, enquanto apenas 3 são mestrados profissionais. Isso também é uma distinção interessante de fazer, né? Além da divisão entre lato sensu e stricto sensu, o stricto sensu ele se subdivide em mestrado e doutorado, e essas duas modalidades de curso, por sua vez, se subdividem novamente em mestrados profissionais e mestrados acadêmicos, assim como também os doutorados, tem doutorados acadêmicos e doutorados profissionais. Então o cenário geral, considerando tudo isso, né, são 39 cursos de mestrados e 21 cursos de doutorado. O nome dos cursos
eles são diversos, né? Você tem cursos que se chamam cursos de educação física, mestrado em ciências do esporte, doutorado em ciências do movimento, doutorado em ciências do movimento humano, acrescentar a expressão humano. Enfim, tem alguma diversidade de nomes, mas todos eles estão dentro da área da educação física. Então é mais ou menos esse o cenário aí, o panorama. Não sei como é que você vê esse cenário, sobretudo no campo das universidades privadas, que também oferecem muito cursos de especializações, né? Sim, sim. Na verdade, eu acho que colocar aqui para o pessoal que está vendo a gente, ouvindo a gente, uma questão atual, né? Primeiro que as pós-graduações lato sensu, elas se multiplicaram. Então, antigamente você também tinha, às vezes, os modelos mais clássicos, né? Vou fazer uma especialização em lazer, vou fazer uma especialização em musculação, né? Atualmente, visando, inclusive, assim, dar conta dessas novas necessidades do mercado, você tem especializações, porque a especialização ela é mais rápida para você criar, né? Inclusive os trâmites burocráticos. Então, você tem especializações voltadas, por exemplo, para tudo que você pode imaginar, né? Então, por exemplo, pode ser que, se a pessoa quiser abrir, por exemplo, uma especialização em novas tecnologias aplicadas à educação física, sabe? Ele pode montar a grade e abrir com uma velocidade muito maior do que necessariamente um programa de mestrado, de doutorado. E, inclusive, tem o outro ponto que eu acho que é o central, que quem está nos ouvindo aqui, que está na graduação, por exemplo, e pode pensar em continuar estudando, de que maneira que eu vou continuar estudando, os seus números mostram um pouco isso, né? Acho que mais de 90%, a grande maioria dos mestrados, por exemplo, são mestrados acadêmicos. Por quê? Porque tinha essa ideia que, pelo menos há um bom tempo atrás, e mesmo atualmente, porque os números mostram isso, que mestrado e doutorado é para quem quer seguir carreira acadêmica. Certo? Uhum. E não só isso, né? Porque, assim, geralmente mestrado e doutorado era para quem queria, por exemplo, ser pesquisador, né? Mas acaba que no Brasil as possibilidades de pesquisa são muito pequenas ainda, fora das universidades públicas. Você tem, claro, alguns... na educação física, então, né? Porque em outras áreas talvez você tenha algum instituto de pesquisa, questões que possam te permitir um pouco mais exercer essa função de pesquisador. Mas fazer o mestrado e o doutorado, me foi inclusive apresentado essa ideia, e foi esse o caminho que eu segui, era para dar aula, né? Para dar aula em universidade. Quer dar aula em universidade? Mestrado, né? E depois, se for o caso, doutorado, foi o caminho que eu segui, que você seguiu também, e assim por diante. Só que hoje, um problema central hoje, que a gente já estava vendo na própria graduação, a percepção de tempo, o fator tempo e o custo-benefício de você empreender tanto tempo estudando para se especializar é um ponto que as pessoas levam em consideração. Ou seja, para que eu vou ficar, praticamente falando, 2 anos fazendo mestrado, eventualmente mais 4 anos fazendo doutorado, se não é, digamos, por gostar do ofício de pesquisador, por estar numa jornada, por não ter emprego e não ter o que fazer, então eu vou fazer isso enquanto eu não arrumo uma posição mais bacana. Mas e depois? Eu vou ter empregabilidade, sendo um mestre, um doutor, para trabalhar na área, né? Ou trabalhabilidade, né? Então, como que fica essa questão? Então, é por isso que a grande maioria das pessoas acaba optando por um caminho natural de uma especialização logo depois da graduação, né? E mesmo esse caminho vem sendo colocado em xeque pelos cursos livres, que são mais rápidos, que te ensinam a fazer coisas pontuais, e aí você segue o seu caminho se especializando, estudando por outras vias que não as especializações. Essa talvez seja uma tendência, né, André? Quer dizer, a proliferação, a multiplicação de diversidade temática de pequenos cursos, ao invés de uma especialização que tenta formar esse sujeito, assim, digamos, com uma visão um pouco mais ampla daquela área na qual ele está se especializando, né? Então, se o cara vai fazer uma especialização lato sensu em treinamento desportivo, por exemplo, a ideia que esse curso oferece, que ele promete para os estudantes, é de que o cara vai ali, ele vai ter uma visão um pouco ampliada desse universo do treinamento, né? Ao passo que se o cara faz um curso especificamente de preparação física para o futebol, um curso livre, ele é uma coisa muito específica, né? Então talvez isso seja uma tendência realmente, porque a gente vive numa sociedade que tem excesso de informação. Isso até desorienta um pouco as pessoas, né? Então, por incrível que pareça, o excesso de informação pode acabar sendo desinformativo.
Então as pessoas ficam meio perdidas e esses cursos eles conseguem te dar um certo direcionamento para aquilo que você quer aprender, no mínimo te dizendo onde você tem que buscar as informações, quais são as informações mais relevantes e as menos relevantes, as mais confiáveis e as menos confiáveis, enfim, separando ali o joio do trigo, né? E com relação ao stricto sensu, cara, você tocou no assunto aí que inclusive, devo dizer, né, a gente pode até colocar um card aí no vídeo, que já foi um objeto de uma temporada passada nossa, sobre essa coisa da carreira universitária, de se tornar professor universitário, né? E de fato, as pós-graduações stricto sensu, os cursos de mestrado e doutorado, eles têm esse propósito, né? Você está ali formando o futuro cientista. Só que onde é que os cientistas no Brasil da área da educação física estão? Eles estão na indústria farmacêutica, como acontece, por exemplo, na engenharia química? Não. Eles estão numa empresa de engenharia, de tecnologias? Não. Eles estão na indústria automobilística? Não. Então, tirando algumas poucas exceções, né, de fisiologistas de clubes de futebol, da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, grandes clubes esportivos, como a gente tem aqui, né, em Minas Gerais, o Minas Tênis Clube, que são instituições que empregam fisiologistas, cientistas do esporte. Isso são exceções, né? Seleções brasileiras de determinadas modalidades. Ou seja, há poucas ocupações disponíveis para esse cenário. Então, geralmente, quem busca uma formação acadêmica vai acabar encontrando ocupação científica nas universidades públicas, sobretudo, porque as universidades privadas elas estão mais centradas no ensino do que na pesquisa, ao passo que as universidades públicas tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? O ensino e também a pesquisa. Só que aí tem um problema, André, que você já antecipou, que a formação voltada para esse mercado, ela encontra atualmente um gargalo, porque você tem mais pessoas se formando na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, do que postos de trabalho disponíveis nesse segmento específico. Vou citar só 2 números aqui que ajudam a ilustrar essa situação, né? O percentual de pessoas que têm o curso de doutorado que estão desempregadas, até alguns anos atrás, acho que há 2 anos atrás é esse número, não sei se ele permanece atual, mas eu acredito que se mudou, não mudou muito. Então, ou seja, 1/4 de todas as pessoas que têm curso de doutorado estão desempregadas. Mas aí você pode pensar assim, mas tem desemprego no Brasil em todas as áreas, não é só quem tem doutorado. Só que a média de desemprego no Brasil é 14%. Então, ou seja, o percentual de pessoas desempregadas do diploma de doutorado ela é maior do que a média total dos trabalhadores brasileiros. De modo que eu costumo brincar dizendo que fazer um curso de doutorado no Brasil hoje é uma boa forma de você se tornar um desempregado. Entende? Você vai engrossar essas estatísticas aí. Então, assim, eu não estou querendo ser pessimista, mas eu estou querendo ser realista. Isso é uma realidade. E a gente percebe... eu terminei meu doutorado, André, em 2009. Naquela época, quando você ia fazer concursos para as universidades públicas, os concursos tinham 8 inscritos, 12 inscritos, 15 inscritos. Atualmente, na Universidade onde eu trabalho, o último concurso que foi realizado tinha 80 inscritos. Por quê? Porque tem muita gente formada e o número de postos de trabalho é mais ou menos limitado. E aí vou dar o último número para passar de novo a bola para você. O número de professores ocupados no ensino superior nos últimos 10 anos aumentou 13%. Ou seja, as instituições públicas e privadas elas estão se expandindo, elas estão contratando mais pessoas. Então, elas aumentaram esse número de professores em 13%. No entanto, quando a gente olha o número de pessoas que terminaram o curso de doutorado, ela aumentou em 100%. Ou seja, aumentou quase 10 vezes mais do que o número de postos de trabalho. De modo que eu acho que os cursos de pós-graduação stricto sensu, eles deveriam ser repensados no sentido de incorporar também uma formação para o mercado de trabalho que não apenas o ensino superior. O que você acha disso? Não, eu acho fundamental. E digo mais, né? Esses números, né, que você apresentou aí, eu acredito que esteja numa situação ainda mais complicada por conta do episódio que a gente discutiu anterior dessa temporada, que foi sobre o mercado em EAD. A gente discutiu sobre o curso de educação física em EAD do ponto de vista de quem faz, do aluno, só que o ensino online
acabou por reduzir muitos postos de trabalho no ensino superior, especialmente o privado aqui, né? Falando dessa questão do ensino privado, porque agora um professor pode dar aula para, como você mesmo mencionou no episódio, centenas, às vezes milhares de alunos, não é mesmo? E acaba que reduziu ainda mais esse mercado. E do ponto de vista das universidades privadas, a gente tem também... eu faço seleções de professores constantemente, eventualmente quando a gente precisa de contratar alguma coisa assim, e a percepção é a mesma. Cada vez um número maior de candidatos, currículos que vão chegando praticamente semanalmente, sabe? Então essa é uma coisa que está muito apertada do ponto de vista do estrito senso. E ainda digo mais, a questão da valorização profissional. Por quê? Porque se são poucos os espaços onde o mestre e o doutor pode trabalhar fora da universidade, o mercado dita o preço. Então, você pode ter, por exemplo, tirando, como você falou, algumas exceções de clubes da Série A e B de futebol, você pode ter, por exemplo, sei lá, preparadores físicos de algumas equipes, por exemplo, de voleibol, ou de handball, ou de basquete, que vão ganhar, eventualmente, que vão ser menos valorizados, ganhar menos mesmo, do que determinadas colocações dentro da própria educação física. Então, por exemplo, mas eu acredito que sejam posições, a gente está falando aqui, no caso dessa especialização, do topo da pirâmide. E no topo da pirâmide não cabe todo mundo, né? Então, por exemplo, nós somos pouco, digamos, fazemos parte da pequena parcela, né? Ou de uma parcela, digamos assim, que está empregada com mestrado e doutorado, trabalhando na área que se formou, né? Então, muita gente, ou, né, como você falou ali, 25%, né, não estão nessa área. E, cara, é meio que isso. Um preparador físico de voleibol, por exemplo, mesmo que seja de um clube grande, talvez ele não ganhe tanto, entendeu? Comparado, por exemplo, com um outro topo da pirâmide, que é um personal trainer que vai dar aula num bairro privilegiado de uma capital, para pessoas de alto poder aquisitivo. Então, se a gente está comparando dois empregos de topo da pirâmide, esse personal que dá aula em academias de alta renda, ele às vezes vai ganhar 2, 3 vezes mais do que um profissional que dedicou mais 8 anos para sua formação, se colocar ali o mestrado, mais o doutorado, ou pelo menos 6 anos, 2 anos que seja, para sua formação. Então a gente tem um problema grave nesse aspecto aí. E do ponto de vista da formação, né, cara, que é o contexto geral dessa temporada aqui que a gente está falando, eu acho que tudo isso que você comentou tem consequências importantes que talvez a gente deva enfatizar. Que eu acho que quem busca hoje, essa talvez fosse a sugestão que eu deixaria aqui, né? Eu acho que dado esse cenário que a gente está falando aqui, de depressão dos salários para as pessoas que conseguem ocupação, que demandam uma formação científica mais aprofundada, e de outro lado, uma redução do número de postos de trabalho naquele que é o principal segmento a empregar, demandar o trabalho de mestres e doutores, diante desse cenário, eu acho que quem busca uma pós-graduação hoje, talvez, além de buscar uma formação para esses caminhos que já estão mais ou menos conhecidos, né? São caminhos conhecidos, mas que estão mais ou menos congestionados também, né? Que são preparador físico de equipes de alto rendimento ou a ocupação de profissionais no ensino superior. Esses dois caminhos já são conhecidos, mas eles estão mais ou menos congestionados. Então o que a pessoa deveria buscar? Deve parar de fazer pós-graduação? Eu acho que não é o caso. Eu acho que, de um lado, a gente deveria ter um movimento de repensar a maneira como as pós-graduações funcionam. Então, por exemplo, na pós-graduação que eu leciono, é um curso de mestrado e doutorado em estudos do lazer. E é assim no Brasil inteiro. Todos os cursos de pós-graduação funcionam assim, do mesmo jeito que onde eu trabalho. O cara só pode fazer estágio... Aliás, o cara, se ele recebe uma bolsa para estudar, ele é obrigado a fazer estágio. E ele só pode fazer estágio dando aula. Ou seja, porque todo o formato, todo o paradigma que orienta a formação pressupõe que ele está se preparando para ser professor universitário. Só que atualmente não. Entende? Então eu acho que os programas eles precisariam ser repensados no sentido de incorporar outros horizontes formativos que não apenas o ensino superior. E além disso, os estudantes deveriam ter uma expectativa com relação ao curso de não necessariamente estarem buscando uma formação a fim de seguir esses caminhos já conhecidos, mas sim de se instrumentalizarem de informação, de conhecimento, de alto nível,
de modo que ele possa se capacitar melhor, se qualificar para oferecer um serviço nos mercados que existem aí da educação física melhor do que os outros. Entende? Ele precisa se diferenciar, não necessariamente se tornando um professor universitário. Então, tanto os cursos têm que mudar, quanto também talvez a expectativa dos alunos precise mudar um pouco com relação a isso, né? É isso aí. Minha mensagem final também vai nesse sentido, né? Como a gente tem discutido aqui nessa temporada, é centrar na questão da formação, porque realmente a formação em si, você sai com um arcabouço muito maior, né, do que quando você entrou especializado em determinado assunto. Agora, como transformar isso dentro de um mercado que é competitivo, né, mas não é a área da educação física, não é uma exclusividade nesse aspecto. E para fechar também, a gente focou um pouco mais no estrito sensu, mas também aproveitar as opções que o lato sensu te dá, inclusive no sentido de investigar e entrar em novos mercados, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz uma especialização lato sensu, depois de muito tempo, na área de administração, né? Porque eu precisava administrar o meu próprio negócio e eu não tive noção nenhuma disso na época da faculdade, e com razão, porque eu fiz um curso de educação física e não de administração, mas eu precisava dessas noções básicas e eu não queria me mergulhar, por exemplo, em uma nova graduação. Para isso existem também as especializações lato sensu. Se você quiser combinar áreas de atuação, então tem muitos profissionais de educação física que às vezes fazem especializações lato sensu na nutrição, ou na fisioterapia, ou na administração, ou seja, em áreas outras, com esse olhar de se capacitar para entrar em determinados espaços. Claro, hoje você vai encontrar uma pós-graduação, por exemplo, lato sensu, em gestão esportiva. Mas você pode optar, por exemplo, por uma em administração, por um MBA em gestão de maneira geral. Então, existem muitas combinações que você pode fazer pensando na sua formação de uma maneira diferente do que esses caminhos tradicionais, seja para uma carreira acadêmica, né, ou mesmo para uma atuação nesses espaços mais conhecidos que podem estar ou saturados, se não saturados, muito concorridos, né? Inclusive, André, acho que vale a gente mencionar aqui que nós fizemos um episódio também numa temporada aí anterior, entrevistando pessoas, e uma das pessoas que a gente entrevistou, a Débora Marques, ela conta um pouco da trajetória dela, que vai exatamente no sentido que você falou. Então, talvez quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, talvez valha a pena também assistir esse vídeo. E para terminar, André, eu só queria, antes de você dar as suas considerações finais, só agradecer aí o engajamento das pessoas com relação aos comentários, reforçar que esse canal não é meu nem do André, é um canal nosso, da nossa comunidade, para nós fomentarmos aqui discussões, reflexões, buscas de alternativas, construções de soluções aprimoradas para tentar melhorar as condições de trabalho de profissionais e professores de educação física, né? Então já deixa um abraço aí para a galera. Boa semana de trabalho, galera. Valeu. Maravilha, pessoal. Sigam a gente aí no YouTube. No YouTube tem sempre um conteúdo a mais. E no podcast também, nas plataformas, no Google Podcasts e no Spotify. Até a próxima semana, sempre às 8 horas no domingão. Educação Física SA. Um grande abraço e sobe o som. Valeu. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.